Pessoal, bem-vindos a mais uma aula com a certificação CPA 20. Nessa daqui a gente vai estudar um pouquinho sobre os clubes de investimento. Eles não aparecem em um tópico específico, mas eles estão lá sim no conteúdo programático dessa certificação. Então a gente tem que ver algumas características desses espécie aqui de fundos que também existem no mercado financeiro. Bom, clubes de investimento, portanto, semelhante aos fundos de investimento, no mercado de ações existem os clubes de investimento, que oferecem ao pequeno investidor uma maneira de introdução no mercado acionário utilizando uma entidade legal cujas regras e normas para constituição e funcionamento são menos rigorosas do que aquelas aplicáveis aos fundos de investimento. Então, a ideia é o seguinte, nós temos fundos de investimento que eles investem em ações. Beleza, geralmente tem uma instituição que ela é administradora, tem a presença do gestor, tem o custodiante, ou seja, é uma estrutura mais profissional, mais organizada. Mas, por exemplo, se eu, junto com alguns familiares meus, amigos meus, que a gente quer começar a investir, por exemplo, em ações, talvez a gente possa não querer fazer isso através de um fundo de investimento, porque o fundo de investimento vai ter eu como cotista, vai ter eles, mas a gente não vai ter essa comunicação entre nós, né? Vai ter essa gestão profissional toda acontecendo. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos se unir e formar um clube de investimento. Esse clube de investimento, a gente vai ver, ele vai aplicar em ações, mas perceba que ele é um pouquinho mais familiar, ele é mais restrito, ele não tem essa ideia profissional que o fundo de investimento tem. A gente vai agora ver algumas características aqui desse tipo de investimento. Então, o clube de investimento, ele é uma comunhão de recursos de pessoas físicas criado com o objetivo de investir no mercado de títulos e valores imobiliários. Não é só ações que o clube de investimento pode colocar, ele também pode colocar em outra parte. Mas a gente vai ver que tem um percentual mínimo que é majoritariamente em ações. Assim como nos fundos de investimento, os clubes emitem cotas, que são adquiridas por seus participantes, sendo que essas cotas não podem ser negociadas no mercado, embora o clube deva ser registrado em uma administradora de mercado organizado, como a Bolsa de Valores, por exemplo. Outras duas regras devem ser observadas. Então percebam aqui que é justamente por essa ideia de ser algo mais familiar, não se pode negociar as cotas do fundo em mercado, diferente do que acontece em fundos de investimento. E apesar de ser familiar, ainda tem que ocorrer o registro desse clube de investimento. Então tem algumas características que eles têm que seguir. Então o registro é uma, agora tem outras duas aqui. O clube ele deve ter no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas, ou seja, não pode ter mais do que 50. Nenhum cotista pode ter mais do que 40% do total de cotas do clube, ou seja, se o patrimônio do fundo é, por exemplo, de 10 mil reais, nessa situação alguém não poderia ter, por exemplo, mais de 4 mil reais nesse fundo aqui. Mas claro, essa conta que ela vai se dar através das cotas dos fundos do clube. As corretoras, elas assumem um papel de administradora dos clubes de investimento e recebem uma taxa de administração pela prestação desse serviço. Sim, mesmo aqui, ainda assim, existe a presença da administradora, mas perceba que o clube ele é mais restrito. E aí, as atividades que são desempenhadas aqui pela corretora, elas são menos regradas, tem menos, não que seja a par da lei, né? Mas existem menos regramentos aí necessários para que esse clube ele funcione. A gente vai ver. Porém, a norma rege que os clubes de investimento não permitem ao cotista, o gestor de um clube, ter mais do que um clube sob sua gestão. Além disso, o cotista gestor de um clube não pode receber nenhuma espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, em razão dos serviços prestados por ele ao clube. Aqui no clube de investimento nós temos o seguinte, pode ter um profissional exercendo a gestão da carteira desse clube de investimento, tal como a gente tem no fundo de investimento. Mas, além dessa possibilidade, também é possível que um dos cotistas do fundo assume a posição de gestor desse clube de investimento. É possível. E nesse caso, ele não vai poder receber nenhuma espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, em razão dos serviços prestados por ele ao clube. É isso que se está falando aqui. Bom, e além disso, não permite que o cotista cotista gestor de um clube tenha mais de um clube sob sua gestão. Então, se o cara ele
tá em 2 clubes de investimento e ele é gestor de um, ele não vai poder ser gestor de outro. Em relação à carteira do clube de investimento, a norma estabelece que ao menos 67% do patrimônio líquido deve ser investido em instrumentos de renda variável ou com exposição ao risco do mercado de ações. É o que eu falei para vocês, que majoritariamente o patrimônio líquido do fundo está aplicado em ações. Além das ações propriamente ditas, são consideradas no mínimo da renda variável exigida, ou seja, além de ações, nós também consideramos outros instrumentos de renda variável para compor esse mínimo aqui de 67%. Daí são esses instrumentos aqui: bônus e recibos de subscrição, debêntures conversíveis em ações de companhias abertas, cotas de fundos de índice e certificados de depósito em ações. Bom, sobre a tributação, como é que fica? Em relação à tributação, essa só ocorre quando o investidor faz o resgate das cotas e obtém lucro, o chamado ganho de capital. Nessa situação, a alíquota devida de IR será de 15% sobre o ganho. Então percebam que a tributação aqui, ela segue a renda variável, assim como também lá nos fundos de investimento que investem em ações, certo? Bom, mas vale acrescentar que caso a carteira do fundo fique com menos de 67% do seu valor investido em ações, para fins de tributação deverá ser aplicada a tabela regressiva de imposto de renda relativa a investimentos em renda fixa. Ou seja, a gente colocou que no mínimo o fundo ele deve ter 67% de instrumentos de renda variável, ações ou aqueles outros ali que nós colocamos. O restante do patrimônio líquido pode aplicar até mesmo em ativos de renda fixa. O que a gente tem aqui é que se esse percentual aqui de renda fixa fazer com que haja um desenquadramento no clube de investimento, que ele perca os 67% de ações, bom, aí nesse caso ele vai ser tributado de acordo com a tabela regressiva e não mais de acordo com os 15%. Daí lembrem, né, a tabela regressiva ela começa em 22,5 e ela vai baixando até chegar no limite de 15, mas para isso tem que ficar mais de 720 dias. Entre as vantagens de se investir em clubes de investimento é possível citar possibilidade de diversificação dos investimentos, uma vez que se somam os recursos dos cotistas, mesma ideia do que de um fundo de investimento. Pagamento de IR apenas no resgate das cotas, o que permite que toda atividade de compra e venda de ações realizada pelo clube aconteça sem que haja o recolhimento de IR. Tá? Isso é diferente, aí, por exemplo, se eu fosse investir sozinho comprando e vendendo ações, eu já teria que pegar o meu lucro do mês e fazer o pagamento de IR até o último dia útil subsequente até o último dia útil do mês subsequente. Agora, isso daqui não é preciso tratando aí de um clube de investimento. Enquanto o dinheiro estiver no clube de investimento, o pessoal não vai precisar fazer o pagamento de IR, só vai ter que fazer o pagamento quando eles fecharem, né, saírem aqui do clube de investimento. A presença do administrador, que é feito aí pelas corretoras principalmente, que fornece várias informações ao cotistas, tais como relatórios de desempenho do fundo, do patrimônio líquido, composição da carteira, entre outros. O cotista também não precisa fazer o recolhimento do IR através de DARF. Foi aquilo que eu acabei de dizer para vocês, ele não precisa fazer o pagamento no mês seguinte, ele só vai fazer lá no final. E nessa situação, quem vai fazer o recolhimento é o administrador e não o próprio cotista. Por fim, a principal desvantagem de se investir nos clubes de investimento é a cobrança de custos com a administração do clube. É claro, como ainda assim nos clubes de investimento existe a presença do administrador, ele vai cobrar a sua taxa de administração. Sozinho, se eu fosse investir em ações, eu não teria esse custo. Quando eu estou constituindo um clube de investimento com no mínimo outras 2 pessoas, né, porque o mínimo é de 3, eu e mais 2, bom, nesse caso aí eu vou ter que pagar a taxa de administração. Terminamos assim o que nós precisávamos saber de clube de investimento. Até a próxima aula.